nos assistem. Nós estamos iniciando as entrevistas de estúdio aqui do site amazonas1.com.br. E o nosso primeiro entrevistado é o deputado estadual Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O deputado foi governador interino entre maio e outubro deste ano, com a cassação do governador José Melo, e voltou agora ao comando do Legislativo Estadual. Deputado, seja muito bem-vindo ao Amazonas 1. Obrigado, James. Obrigado a Rudes, obrigado a Paula, ao Amazonas 1. Uma boa tarde a vocês, eu estou à disposição. Ok, obrigado. Deputado, 2017 foi um ano atípico na política amazonense. Nós tivemos o primeiro governador cassado na história do Estado, nós tivemos a primeira eleição suplementar na história do país para governador e foi atípico para o senhor também, né? O senhor foi governador por 4 meses, mais ou menos, não pôde concorrer às eleições, Sim. porque o partido comandado pelo senador Omar Aziz impediu. E para 2018, o senhor vai ser candidato ou não vai ser candidato? Pô, logo de primeira essa daí, James. É verdade, 2018 foi um ano, o 2017 foi um ano desafiador. Eu assumi a Assembleia em 1º de fevereiro como presidente, fui eleito em 2016. Assumi em 1º de fevereiro, 9 de maio tive que assumir o governo. Fiquei sabendo que assumi o governo numa quinta, assumi numa terça. Então tive 4 dias para programar um governo, para planejar, e diante de um desafio muito grande, né? Eu acredito que ao sair do governo, algumas pesquisas que tivemos acesso, nós agradamos a população. O povo ficou feliz e contente com aquilo que nós fizemos, todas as políticas públicas que implementamos, que eu vou falar no decorrer da entrevista. Porém, eu vejo um 2018 bem melhor que 2017, com perspectivas de crescimento para o Estado, com amplo, sem dúvida alguma, com uma ampla possibilidade também de algumas mudanças. Certo. Em novembro, o senhor esteve em Brasília, conversou com o presidente do PSB. Na ocasião, o senhor disse que alguns partidos estavam conversando com o senhor. Inclusive, o que me consta é que o senhor chegou a ser convidado pelo PCdoB. Né? O senhor já vai mesmo mudar de partido em 2018? Vou mudar de partido em 2018. Eu agradeço ao PSD, né? Já cumpri com o meu papel no PSD, ainda sou filiado ao PSD. Já conversei com muitos partidos, estive em Brasília, não somente o PSB, mas conversei também com o PSC, estou conversando com outras legendas, com o próprio PCdoB, me trataram muito bem, me convidaram. Tudo isso faz parte de uma conjuntura, de uma ampla aliança, de uma construção, de uma possibilidade para 2018, em que nós estamos vendo um caminho a ser trilhado, a ser traçado, para que possamos levar ao povo do Amazonas, trazer ao povo do Amazonas uma proposta de um futuro promissor, de um crescimento e, acima de tudo, de conquistas. O senhor define até quando essa troca? Março é o início do prazo. Não vou deixar para o final, eu vou já no início do mês de março. Eu quero destacar também que, além de todos esses partidos, eu tenho o Podemos também, do deputado Abdala, que está aqui me acompanhando, que sem dúvida alguma é um bom partido, sem dúvida alguma um porto seguro também. Certo. O senhor ficou no governo de 9 de maio a 4 de outubro. 4 de outubro. Qual é a avaliação que o senhor faz desse período que esteve à frente do governo? Muito obrigado pela pergunta. Assumi o governo sabendo no dia 9 de maio, fiquei sabendo que ia assumir numa quinta e assumi numa terça, com 4 dias para programar. Fiz as mudanças, poucas mudanças, acho que eu mudei 10% da máquina do governo, um governo que tem quase 6 mil cargos comissionados, nós não mudamos nem 3% desse total, né? E eu acredito que as mudanças que nós fizemos foram mudanças positivas na saúde, na educação, na Procuradoria-Geral, nas finanças. Essas foram as maiores mudanças que nós fizemos e para que desse celeridade ao governo. Então, o que acontece? Nós tínhamos naquele momento a iminência, você é jornalista, você nos acompanha, de uma greve da Polícia Militar e uma greve da Polícia Civil. Inclusive, a Secretaria de Inteligência me alertou sobre isso quando eu assumi. E tinha a possibilidade de fazer essas promoções, esse escalonamento para o mês de julho, contando com o dinheiro da repatriação. E eu não gosto de contar, na verdade, eu não conto com aquilo que eu ainda não tenho. Chegamos no dia 30 de maio,
nós fomos fazer a comparação da arrecadação de 2017 com 2016, que foi o pior ano da nossa arrecadação, nós estávamos 9% menor. E eu pensei, chamei a equipe e disse, olha, se nós não fizermos algo, a minha passagem vai ser uma tragédia, porque o Estado continua perdendo, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos tomar algumas decisões. E nós tomamos algumas decisões com os contratos que já tinha, o governo já tinha, nós não fizemos nenhum contrato, nenhuma licitação, o governo já tinha contratado, nós começamos a dar ordem de serviço em vários municípios do interior, na cidade de Manaus, a duplicação da M070, Avenida das Torres. Para que você tenha uma ideia, nós fizemos um viaduto em 4 meses, uma passagem de nível lá na Avenida Margarita, na Nova Cidade. Nós asfaltamos 17 quilômetros de uma rodovia duplicada, enquanto em 5 anos fizeram 16 quilômetros. Nós fizemos 1 quilômetro a mais, 17 quilômetros, até o quilômetro 35, da M070, já deixamos a ponte toda já com as estacas, a ponte sobre o Urubu. Então, eu acredito que foi uma administração exitosa. E quando nós colocamos o dinheiro no bolso do trabalhador, adiantamos 30% do 10º já no mês de junho, colocamos a máquina para funcionar, fomos pagando os fornecedores, arrecadando e pagando, a máquina começou a funcionar. Chegamos no final do mês de junho, nós começamos aí nós fomos fazer a comparação com o ano anterior, nós crescemos 12%, no mês de julho crescemos 19%, no mês de agosto batemos o recorde nacional de crescimento do ICMS, que crescemos 32%, aproximadamente 31% para 32%, e finalizamos a nossa administração no mês de setembro. A você que nos assiste nesse momento, batemos todos os recordes, o recorde histórico de arrecadação do Estado, superando o período da Copa no país em plena crise e o Estado em plena crise. Diga-se de passagem que foi a maior arrecadação da história do Amazonas, superando 2013, o ano que antecedeu a Copa, 2014, o ano da Copa, e 2016, que foi o ano da Olimpíada. Pegamos o Estado com déficit de 564 milhões, entregamos com superávit orçamentário e financeiro, déficit. E entregamos com superávit de quase 450 milhões de reais. Então, eu peguei o Estado de uma forma e entreguei de outra, entreguei melhor do que eu recebi. E assim, nós fizemos o pagamento das promoções, a maior promoção da história da Polícia Militar, a maior promoção dos bombeiros militares, inclusive promovemos todos os bombeiros do Amazonas. Não foi só uma pequena promoção, todos os bombeiros foram promovidos. Pagamos o escalonamento da Polícia Civil, pagamos o maior abono da história da educação do Amazonas para os professores. Teve professor com 60 horas que recebeu R$ 19.500. Isso não é pouco para um Estado que estava em crise. O Estado que nós pegamos estava com dificuldades e ainda tem dificuldades, mas não é essa tragédia como estão anunciando, e eu conheço os números, eu posso falar com muita tranquilidade e discorrer sobre esse assunto. Nós conseguimos, quando eu assumi o governo, tinha 146 mil amazonenses na fila de espera por exames, consultas e cirurgias. Nós diminuímos isso para quase 90 mil. Isso não é pouco, fizemos 1.031 cirurgias no Delfim Aziz, 603 cirurgias lá no Hospital de Iranduba, 399 cirurgias eletivas lá no Platão Araújo de ortopedia, e isso não é pouco, isso não é pouco. O problema é que nós tivemos pouco tempo, mas eu tinha que dar resultados rápidos e práticos. Depois de 27 meses, tiramos o Estado do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós entregamos o primeiro centro de hemodiálise do Estado à disposição da população. Nós fizemos obras em quase 40 municípios, né, de asfaltamento de ramais, recuperação de vicinais. Tudo isso fez com que o Estado ganhasse um fôlego, começasse a crescer, a máquina começasse a andar e a arrecadar, diga-se de passagem, sem aumentar impostos. Inclusive, a você que nos assiste, pela primeira vez na história do Brasil, né, do Amazonas, um governador enviou para a Assembleia, eu quero aqui agradecer a Assembleia, na pessoa do presidente, na época, deputado Abdala, que aprovou uma lei que nós enviamos para a Assembleia, abrindo mão daqueles 2% da FECOP, daquela frente de combate à pobreza. Nós abrimos mão. Se nós não tivéssemos feito isso, a gasolina já ia aumentar no dia 1º de janeiro agora. Na segunda-feira ia aumentar mais 2%. E nós abrimos mão dessa receita porque nós fizemos o Estado começar a funcionar. Na época que foi criada, era necessário.
Porém, quando nós deixamos o governo, foi possível abrir mão dessa receita para não impactar no bolso do trabalhador. Nós mandamos uma mensagem para a Assembleia em que dava autonomia novamente à UEA. Todos os recursos arrecadados do fundo da UEA deverão ser investidos na UEA. Antes, aquilo que sobrava era investido em outras áreas e nós demos essa oportunidade. Cheguei ao governo, a UNAT estava sem receber desde novembro de 2016. Nós pagamos de novembro a junho. Então, conseguimos também dar à UNAT uma boa possibilidade de trabalho, o doutor Euler Ribeiro e toda a equipe da terceira idade. Portanto, foram ações como essas que nós fizemos e empreendemos e, sem dúvida alguma, nós conseguimos a simpatia da população com tudo aquilo que nós fizemos. O senhor citou aí a situação dos professores e dos ortopedistas. Agora a Assembleia acabou de votar o orçamento e não foi aprovado o reajuste dos professores. Veja né? bem. E só mais uma coisa, os internautas, hoje eu estava lendo, comentando que os ortopedistas continuam sem receber do governo, segundo o acordo que o governo já havia feito com eles. Como é que o senhor vê isso? Olha, isso é um assunto do governo, não vou nem comentar. Na minha administração, quero até dizer aqui que quando eu cheguei em maio, nós estávamos pagando janeiro. Em maio pagamos janeiro, pagamos fevereiro, em junho, em julho pagamos março e assim fomos pagando. Eu paguei até julho. Então, em 4 meses eu paguei 5, né? E agora o governo fez um acordo, não quero me ater ao acordo, acredito que o governo vai honrar o acordo que fez com as cooperativas, mas eu quero dizer que, sem dúvida alguma, foi essa a situação que eu encontrei. Eu não fiquei chorando, não fiquei reclamando, não fiquei olhando para trás, para o retrovisor. O problema estava ali para ser resolvido e eu resolvi da forma que eu pude, pagando os fornecedores, colocando recursos na conta daqueles que forneceram, daqueles que têm contrato com o Estado. Inclusive, as promoções e o escalonamento da polícia só foi possível pagar porque nós repactuamos contratos na área da Casa Militar, na área da saúde, da educação, contratos muito grandes nós diminuímos para que nós pudéssemos otimizar nossa receita para poder contemplar os servidores do Estado do Amazonas. Por exemplo, agora a votação do orçamento. O orçamento foi votado por 23 votos favoráveis e 1 abstenção. Nós conseguimos emplacar na votação da semana passada, uma votação histórica que empatou 12-12, e eu como presidente decidi, na verdade desempatei com o voto de qualidade, o voto ostensivo, que tem previsão no regimento interno da Assembleia, e essas emendas estão contempladas. Inclusive eu quero tranquilizar os servidores da segurança, que ontem, no despacho que eu fiz à Casa Civil, estavam contemplados exatamente as emendas que garantem o aumento, as promoções da Polícia Civil, da Polícia Militar, e eu enviei para o governo. Se o governo quiser questionar, é uma outra situação, eles estão no direito deles, mas a Assembleia aprovou na semana passada, nós aprovamos o orçamento, o que não foi possível aprovar foi o aumento da educação. Eu quero dizer o seguinte, como funcionou a questão da educação? Democracia se faz com a maioria. E naquele momento, a base do governo se contrapôs à proposta de uma emenda que resguardaria 50 milhões de reais para a database dos professores. Que tiraria da publicidade, inclusive, né, da comunicação. Da comunicação, e daria aos professores, né? A base aliada do governo não deixou essa matéria passar. Por 13 votos a 11, nós perdemos e a matéria não foi nem a votação, era um destaque. Quando você tem um destaque, o plenário autoriza o destaque, ele vai à votação. A base aliada não permitiu que isso acontecesse, é um direito deles, é uma orientação que eles têm, e essa votação não foi possível de fazermos e que causou, sem dúvida alguma, prejuízo aos professores. Porém, a votação das emendas da segurança já tinha sido feita na semana passada. Portanto, é assim que nós queremos falar aos professores. Eu quero dizer que 11 deputados votaram favorável ao aumento, ao repasse para a educação, ao pagamento da database. Eu vou aqui citar os deputados que votaram favorável. Deputado Davi Almeida, deputado Abdala Frache, deputado Platini, deputado Saba Reis, deputado Serafim, deputado Francisco Souza, deputado Maciel, deputada Alessandra, deputado Sinésio, deputado José Ricardo e deputado Luiz Castro. 11 deputados.
Os demais deputados acharam que não acharam, não viram dessa forma, né, que pudéssemos votar esse aumento e votaram contrário. Foram 13 votos a 11. Portanto, política se faz assim. É a maioria que vence, infelizmente, nessa não deu certo. Na semana passada nós empatamos 12-12 e eu desempatei. E se desse empate essa votação novamente, eu ia desempatar em favor da classe trabalhadora amazonense. Tá certo. Voltando um pouco ao tempo que o senhor foi governador, nós tivemos as eleições suplementares. Sim. E o senhor apoiou a candidata Rebeca Garcia. O senhor chegou a ser acusado, na época, de usar a máquina pública em favor da candidata. O Ministério Público chegou a propor, inclusive, uma investigação, né, judicial eleitoral, que, inclusive, pode torná-la inelegível. Né? Como é que o senhor avalia o impacto disso para 2018 e explica para a gente o que aconteceu de fato na época? Vamos lá. O Estado tem 6.500 cargos comissionados. A acusação que pesa foi que na SUAB foram exoneradas 18 pessoas. E essas 18 pessoas iam fazer a diferença na eleição todinha. O superintendente que nós nomeamos, ele tem o direito de trocar as pessoas para a equipe dele. O SUAB tinha aproximadamente 100 e poucos cargos comissionados, ele trocou 18. 18 para compor a equipe dele, os secretários dele, os diretores dele. E aí as pessoas que foram afastadas fizeram essa denúncia e saiu noticiário em todos os noticiários que estaria usando a máquina pública, se tem 6.000 e poucos cargos comissionados no Estado, usando 18 vai fazer a diferença. Então, nós estamos fazendo, já fiz a minha defesa com muita tranquilidade, nem candidato eu fui, né? E, sem dúvida alguma, eu acredito que toda a apuração será feita e a nossa defesa já foi enviada à Justiça Eleitoral e eu acredito que isso não será empecilho para uma possível candidatura no ano que vem. Certo. E sobre 2018, nós tivemos agora, recente, esse mês de dezembro, 2 fases da Operação Maus Caminhos, né, que prenderam ex-secretários, prendeu o ex-governador José Melo. Uhum. Como é que o senhor avalia o impacto dessas operações da Maus Caminhos e até mesmo da Operação Lava Jato, que investiga aí senadores, nas eleições de 2018? Até que ponto vão impactar essas operações da Maus Caminhos e da Lava Jato nas eleições do Estado? Olha só, o povo está muito antenado, né? Hoje a informação ela é compartilhada, todo mundo tem celular, tem Facebook, Instagram, e as pessoas estão muito antenadas com relação a isso. Isso causa um desgaste tremendo para quem está envolvido e será um grande problema para as pessoas que estão envolvidas. Eu espero que as condutas sejam apuradas. Eu conheço muitas das pessoas que estão sendo acusadas, porém, uma acusação não é a convicção de culpa. Está sendo feita a apuração, tem a denúncia, as pessoas ainda não se tornaram réus e terão direito de defesa, ampla defesa, contraditória, ampla defesa, devido ao processo legal. E apuradas as condutas, aqueles que forem tidos como culpados, que possam pagar pelas acusações que estão lhe sendo amputadas. Mas o prejuízo é muito grande para quem está, sem dúvida alguma, sendo acusado. Certo. Quando o senhor voltou para a Assembleia em outubro, disse que ia fazer uma oposição dura ao governo amazonino. O senhor chegou a convocar uma coletiva de imprensa dizendo que ia fazer cumprir a Constituição. 2 meses depois, como é que o senhor avalia essa oposição à gestão amazonina? Deixa eu corrigir aqui. Eu disse que a Assembleia vai se comportar como um poder. Certo. Que a Assembleia ia se fazer respeitada. E há uma semana atrás isso de fato aconteceu. Pela primeira vez na história do Poder Legislativo Estadual amazonense, a lei orçamentária anual não foi aprovada em favor do governo. Os deputados da Assembleia, 12 deputados, votaram contra algumas propostas do governo, inclusive aprovando a emenda que dá o direito à segurança pública, e a base aliada teve que sair do plenário. Isso nunca aconteceu. Isso sim, é o poder se fazer poder. O poder ser respeitado, o poder, sem dúvida alguma, ser valorizado e ser o protagonista. A Assembleia voltou a ter o seu protagonismo. Antes, a Assembleia diziam que era o quintal do Executivo, a Câmara do Executivo. Hoje não. A Assembleia é um lugar de discussões, de ideias, de propostas e de opiniões, e ali não prevalece a vontade soberana que tinha
de uma base aliada. Hoje, a Assembleia se comporta como poder e tudo aquilo que eu falei na minha volta está se fazendo. Todas as matérias estão tramitando, as matérias elas vão para as suas comissões, as comissões se reúnem, nós levamos a plenário, debatemos exaustivamente matérias. Na semana, agora nós saímos de noite da Assembleia discutindo matérias, na semana passada da mesma forma, sessões com mais de 8 horas de duração. Isso é se fazer valer o poder. E aquilo que eu falei está acontecendo. O que eu ouvi na Assembleia essa semana é que na história da Assembleia isso nunca tinha acontecido. Conversei com servidores da Assembleia de 57 anos. Deputado, nunca tinha visto uma situação como essa. A base aliada, saída de votação, sempre quem fazia esse tipo de manobra era a oposição em protesto, né? Pela passagem do rolo compressor. Agora não. A Assembleia votou, né, aprovou semana passada, aprovou agora o orçamento, mas sem dúvida alguma, hoje a Assembleia se faz fazer respeitada. Eu sei que o senhor não quis comentar muito a gestão do Amazonino, mas ele assumiu em outubro, tem novembro, tem dezembro, ele já trocou o secretariado algumas vezes. Inclusive, recente agora saiu o Sidney Leite, há aí uma perspectiva de saída de novos secretários no início do ano. Como é que o senhor avalia isso? Em tão pouco tempo, um governo que foi eleito para um mandato tampão de 14 meses, trocar de secretariado, tendo tão pouco tempo para governar? Isso é uma questão do governo, né, do administrador, cabe a ele as decisões. É um governo curto, como você falou, e eu vejo assim, ele querendo colocar, imprimir o ritmo dele, e talvez esses secretários que saíram ou que vão sair não se enquadraram com o perfil do governador. E eu vejo assim, não vou nem fazer muitos comentários, eu vejo... É uma marca do governo que eu me atenho aqui de não comentar. Certo. O senhor teve uma experiência do executivo, foi estadual, mas como é que o senhor enxerga a administração do prefeito, Arthur Neto? Eu tenho estado muito distante assim dessa questão, né? Eu tenho visto aqui os problemas, a cidade tem problemas, né? A cidade tem muitas dificuldades, ele tem feito o papel dele, o trabalho dele, né? E eu, nesse momento, eu quero até, final de ano, eu não vou entrar em bola dividida, não. Deixa o prefeito resolver os problemas da cidade, o governador resolver os problemas do Estado e eu estou resolvendo os problemas da Assembleia, por aí. Então, para 2018, para finalizar, quais são os seus planos e para 2018? Olha só, meus planos é a mudança de partido. Lá para o mês de abril, mês de maio, eu vou procurar... uma legenda e fazer uma pesquisa para saber qual cargo que eu vou concorrer, o que o povo espera de mim, o que representou a minha passagem à frente do governo do Estado, o que representou pagar o maior abono da história da educação, o que significou fazer a maior promoção da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o que significou a maior arrecadação na história do governo do Estado, o que significou tirar as pessoas da fila do sofrimento, o que significou os remédios que nós colocamos nos hospitais, o que significou nós destravarmos o Estado, o que significou asfaltarmos as vicinais, os ramais, a recuperação dos ramais, o que significou a entrega de uma clínica de hemodiálise para a população. Eu vou colocar à disposição da população todo o trabalho que eu fiz e a população vai dizer o que ela espera do deputado Davi Almeida e qual o cargo que eu vou concorrer para o ano que vem, assim que me filiar a um partido. Ok. Nós conversamos então com o deputado estadual Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado, James, muito obrigado a esse site de notícias, Amazonas 1, e obrigado a você que nos assiste nesse momento. Te desejo um feliz 2018. Até.